Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Facchineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Lab, Conexão Londres-Austin, Brasil. Eu sou Vinícius Facchineto, empreendedor e mentor em Londres. Eu sou André Piazza, consultor de inovação em Austin, Texas. Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem aqui na Europa e também nos Estados Unidos. E como isso faz e fará a diferença para o seu empreendimento. No episódio de hoje, Lab 009, a gente vai falar sobre um grande experimento que está acontecendo em escala global, que é o experimento da reabertura das economias em muitas cidades, estados e países ao redor do mundo. Como a gente bem sabe, esse experimento não tem garantias nenhuma. Então, é território novo e o que a gente gostaria de fazer no episódio de hoje é explorar o paralelo que existe sobre essas situações de indefinição ou de clareza a respeito dos resultados com um experimento que é feito de negócios. Então, para quem está familiarizado com a estrutura da startup enxuta ou com MVPs, a gente gostaria de fazer o paralelo dessa decisão. Como tomar a decisão de reabertura, como conduzir isso como um experimento para que de fato possa ser identificado se ele é um sucesso ou se ele é um problema. Vinícius, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje. Muito boa tarde, André. Obrigado, sempre um prazer estar aqui e muito obrigado, time Octanage, por estarem aí nos acompanhando. Vinícius, esse experimento que os governantes vão estar fazendo agora na sequência, né? Como é que os governantes, os gestores de uma forma geral, mas nesse caso os governantes, podem gerenciar essa decisão? Bom, como tu falou agora há pouco, realmente é uma decisão muito difícil e principalmente baseado em algumas incertezas, né? A gente tem dados, mas muita coisa realmente vai ser teste e não tem uma garantia, né, de que isso vai dar certo. Mas acho que o primeiro ponto e mais importante é realmente ter um plano, né? E eu acho que é isso que a gente vai falar aqui nesse episódio. Quando, o que, como. Começa por aí. Eu vejo a discussão, na verdade, na mídia muito baseada ainda sobre o fato de reabre ou segue fechado, que é aquela decisão binária, né? Ou faz ou não faz. E eu acho que é uma decisão muito simplista, é uma forma de enquadrar essa decisão muito simplista. Acho que tem muito mais nuances e tem muito mais implicações, porque tem a questão das infecções e das mortes, e ao mesmo tempo tem a necessidade de dar uma alavancada na economia, porque claramente aí os resultados estão demonstrando a situação econômica complicada, né? Então, em nenhum momento aqui a gente está querendo dizer que a gente seja favorável ou não à reabertura. O que a gente está sugerindo é que ela deve ser uma decisão local, e quanto menor a localidade, né, mais fácil de tomar a decisão e de gerenciá-la. E que isso pode servir de alicerce, então, para muita gente que está se perguntando como gestionar uma decisão assim tão de tamanha gravidade, né? Porque vai ter um impacto para a economia e vai ter um impacto para as pessoas. Então, essa tua base que tu sugeriu, né? O quando, o que e como, ela pode ser uma decisão que vai além do reabre ou segue fechado, porque ela permite definir mais, olha, a gente vai fazer isso no início do mês que vem, né? O que vai reabrir? Vai ser esse tipo de loja, esse tipo de empreendimento. E como vai reabrir? A gente vai ter controles desse tipo, vai limitar o número de pessoas, vai limitar o número de estabelecimentos, vai limitar o acesso, vai espaçar as pessoas, vai colocar novos procedimentos, que é uma forma muito mais granular, uma fórmula de fazer isso acontecer muito mais detalhada do que simplesmente dizer reabre ou segue fechado. Com certeza. Bom, só reforçando o que o André falou, a gente não está aqui para defender abertura ou não, ou manutenção, né, do confinamento. É uma decisão muito difícil, deve estar sendo
acontecendo para todos os governantes, porque é sempre, quando a gente está falando aí de vidas principalmente, é uma coisa muito delicada. E até saiu um estudo, só para complementar, essa semana aqui da BBC, falando da Europa, que os idosos, né, que estão falecendo, né, de Covid, eles teriam aí uma expectativa de vida de mais de 10 anos. Né? Então, assim, não são pessoas que estão no leito de morte, né, que estão morrendo. São pessoas idosas, sim, mas qual o valor aí de 10 anos de vida, né, para uma pessoa idosa? Então, é difícil essa decisão. Então, a gente não está aqui para, né, defender a reabertura ou não, mas sim da tomada de decisão de vocês, gestores e empreendedores, de qual é o próximo passo. E todos os governantes, eles estão pensando nisso também, porque a gente tem certeza que nenhuma economia vai sobreviver se a gente ficar um ano completos em confinamento. Isso não existe essa possibilidade. Então, a gente vai levantar aqui e trazer alguns exemplos de alguns países, o que eles estão fazendo e o que a gente, como empreendedor, gestor, aí pode fazer. Muito bem lembrado. Eu acho que a gente vai dessa decisão difícil por uma decisão, na verdade, baseada em fatos objetivos e que leva em consideração a voz da população, né? Por isso, inclusive, a minha sugestão quanto menor a localidade, mais fácil de gerenciar esse tipo de coisa, porque as situações ao redor do mundo são muito diferentes. A situação de Singapura é muito diferente da situação da Suécia e que é muito diferente da situação de Nova York, que é muito diferente da situação de Austin, que é muito diferente da situação de São Paulo e é diferente da situação de outro local dentro do país, o interior de Minas Gerais. São todas decisões diferentes e o que a gente acredita é que cada um tem um espaço para tomar a decisão simplesmente porque é território inexplorado. E é por isso, inclusive, que a gente sugere isso como um grande experimento em escala global e em que tem implicações significativas. Então, realmente o nosso esforço aqui é para dar condições para as pessoas entenderem e atingirem com sucesso, né, os seus resultados. Inclusive, eu acho que além do plano, né, que é a primeira coisa que a gente vai colocar, o plano, segunda parte do plano é ter noção do que é sucesso. Então, é não entrar nessa simplesmente o fazer por fazer e entregar de mão beijada e sem detalhes, mas, na verdade, estabelecer metas daquilo que é considerado sucesso. Qual é o objetivo que está se esperando? Está se esperando arrecadar mais impostos? Está se esperando movimentar o comércio local? Está se esperando movimentar a economia de algumas localidades? O que é isso? E modelar esse sucesso em termos de indicadores. Tá? Então, acho que aí tem um segredo muito importante que muita gente acaba se esquecendo. Vai tomar uma decisão, o que é o sucesso dessa decisão? E como é que isso aí vai ser monitorado depois e validado? Eu acho que isso aí é uma outra parte importante também dentro da nossa ideia de hoje. Bom, acho que o desafio, e aqui falando mais, é na posição de governante, né? Porque são eles hoje que têm o poder, que vão acabar decretando, né, o que abre e o que não abre. Mas é fazer realmente o balanço de arrecadação, né, de impostos, de retomada da economia versus número de infecções e também, obviamente, a mortalidade disso. Então, a questão é, obviamente, manter um número baixo e o outro crescendo, né? Mas os dois crescendo é sinal de que não está funcionando, infelizmente. E de repente está aí um dos indicadores que a gente pode usar, né? O número de infecções. E aí entra o exemplo de Blumenau, que estava numa curva bem razoável de infectados. E quando eu digo razoável, não era um número razoável, mas a curva era linear. O crescimento estava sendo, digamos assim, controlado do número de casos e resolveram reabrir. E aí o número de casos deu um salto. Em 3 dias aí eles praticamente dobraram o número de casos dentro da cidade, depois da reabertura. E justamente a ideia por trás desse episódio é justamente mostrar para os gestores que tem muito mais numa decisão, além do sim ou não a respeito dela. Tem muito mais nuances. E que de repente a decisão de Blumenau de reabrir, na verdade, não foi problemática em si. A decisão, de repente, foi ou a data errada, ou, na verdade, a decisão do que abrir, né? No caso, eles optaram por reabrir também os shopping centers, ou a decisão mesmo do como, que é, tipo, até pode, de repente, reabrir um shopping center, mas precisa ter um controle maior a respeito do número de pessoas que estão circulando lá dentro. Então, são essas nuances aí que precisam e podem ser estudadas, e a gente acredita que à medida que mais cidades
executarem esse experimento ao redor do mundo, de repente algumas regras vão ficar mais claras, né? Como a regra, por exemplo, dos 2 metros de distância entre as pessoas, que foi uma colaboração entre a ciência, que pesquisou dados a respeito de contaminação e dados de experimentos práticos aí de cidades que implementaram isso e que acabaram vendo que isso aí dava retorno. Então, a gente acredita que tem um espaço para isso. E eu levantaria, acho que 3 grandes, não sei se fatores, mas elementos aí que são importantes para a retomada da economia. Então, assim, uma delas, com certeza, é o governo, que tem o poder aí para ter essa visão macroeconomia. Depois tem o papel dos gestores, empreendedores, né, que têm os seus negócios e como é que a economia vai se retomar, então quais as ações que devem ser tomadas. Mas o terceiro elemento, e para mim é o mais importante, somos nós. Então é uma questão cultural e é isso que a gente pode pegar de exemplo, por exemplo, da Suécia. Então, mesmo não tendo as limitações impostas pelo governo, os próprios cidadãos estavam tomando conta, né, de si mesmos. Então, tem uma questão aí que é pessoal, né, que é de educação. Então, até ontem eu tive que ir a um estabelecimento um pouco mais longe aqui de onde eu moro. Infelizmente, tive que pegar o trem. Foi a primeira vez que eu peguei o trem em quase 2 meses. E tinha uma fila enorme, né, dentro do shopping, onde só tinha aberto nesse shopping o supermercado e uma farmácia. Eram as únicas 2 coisas que estavam abertas. E tinha um controle muito grande das pessoas. Então, realmente, as pessoas estavam respeitando os 2 metros, até um pouco mais. Então, quando tinha o tráfego ali, porque tinham basicamente filas dos 2 lados. Da fila da direita tinha para entrar no supermercado, estava uma fila enorme. E na da esquerda para entrar na farmácia. Mas no meio onde as pessoas estavam teoricamente transitando, elas também mantinham esse distanciamento. Sim, e as pessoas têm que ter um pouco de paciência nessa situação, porque acho que só piora, né? A gente ser impaciente nesse momento, querer furar fila, passar correndo pelo lado um do outro. Então, para mim são esses 3 fatores, elementos aí que vão fazer a diferença, e o terceiro é o mais importante. Então, parem de colocar ou achar culpados, né, no empresário, no gestor e no governo. O papel aí desse novo normal vai ser o nosso comportamento realmente mudar um pouco. Tem sim um monte a ser falado a respeito disso, porque no final das contas a gente escolhe se vai... A economia reabriu, né? E aí entra nas nuances, né, de quando, o que e como. A gente acaba escolhendo se a gente vai participar disso aí, né? Se a gente vai lá e vai nisso aí. Ontem eu estava dando uma olhada aqui em Austin, fizeram uma pesquisa dessas de Facebook e em torno de 70% das pessoas estavam dizendo, olha, eu tô fora disso, não vou me envolver, não tô indo para lugar nenhum, vou ficar dentro de casa, né? E foi mais ou menos a postura que eu acabei adotando aqui. E, por outro lado, eu achei interessante que quando tem uma cidade bem comportada, acaba abrindo espaço para quem de fato precisa do serviço utilizá-lo. Então, é bem interessante isso como uma mudança de hábitos e como a nossa cooperação que o Vinícius estava falando traz realmente essa mudança. Eu vejo, por exemplo, aqui na minha cidade, o supermercado está agora 45 dias depois de iniciado o fechamento, está com as prateleiras cheias. A vida dentro do supermercado está praticamente de dia normal, tem papel higiênico, tem uma série de produtos e tá começando como se fosse o normal. E esse normal, em parte, só é possível porque tem um monte de gente, inclusive, comprando no supermercado através daquele formato curbside, né? Você faz a compra digital, você encosta o carro, né, no dia e horário marcado e abre o porta-malas, eles enchem o porta-mala e você praticamente nem vê a pessoa, né? Então, sem contato e tudo mais. Então, porque essas pessoas estão fazendo dessa forma, acaba abrindo mais espaço para dentro do supermercado as pessoas poderem irem e frequentarem. Então, tá aí um exemplo de como a nossa colaboração aí faz a diferença. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que assim, o novo normal ele vai vir, né? Até só um ponto importante, você falou do supermercado. Eu, depois de quase 4 meses, então ontem eu fui na farmácia e consegui comprar o meu álcool gel aqui pra limpar as mãos, porque tava impossível encontrar. Mas ontem realmente encontrei, então tá tudo realmente voltando à normalidade. E legal ver também o crescimento de alguns serviços, né? Aqui tem a rede Tesco de supermercados, então eles praticamente quadriplicaram
quadruplicaram o número de entregas, né? Então, eles tinham slots aí de 200 ou 300 mil entregas por semana. Isso foi para mais de 1 milhão já. Então, período aí, tu vê, bem rápido, em menos de 2 meses. Então, ó, imagina quadruplicar uma operação de um negócio. Então, eu acho que é isso, é pensar, planejar, mas seguir as orientações, principalmente para manter essa curva, né, esse gráfico linear e realmente não seguir as tendências aí de crescimento exponencial. E o 1º de maio marcou a data de reabertura da economia do Texas. O Texas estava tendo uma curva bem comportada de infecções. E eu acho que dentro de todos os Estados Unidos aí, eu acho que era o 10º estado com maior número de infecções, embora fosse em termos de população aí um dos 5 maiores. Então, a situação estava razoavelmente controlada, era aquela curva linear e já tinha vários dias de queda do número de novas infecções, que foram os indicadores que eles usaram para escolher o experimento. Então, 1º de maio, que é também aqui feriado, Dia do Trabalho, a opção foi fazer a reabertura nessa data, o 1º de maio, e na prática, sábado, né, que voltou a reabrir. Eu não sei de fato o que está acontecendo, porque não tenho saído de casa, então ainda tenho que ter a experiência de como é que estão as coisas na rua, né? Mas o sentimento que eu tive é que muita gente ainda está desconfiada e que vai seguir os padrões antigos de comportamento, né? O que demonstra aquilo que tu estava falando a respeito das mudanças de hábitos serem algo assim mais permanente e que agora no primeiro momento vai ser alguma coisa ainda bastante devagar essa volta. O que, né, do meu ponto de vista, é uma coisa bastante positiva, porque quem precisa do serviço de fato aí pode utilizá-lo com mais segurança. Não vai ter aquele afluxo grande de pessoas. Mas essa é a situação aqui de Austin, né? Tem outros locais que a situação vai ser bastante diferente. Eu diria uma situação bem difícil, né? Como é que vai ser essa reabertura. Tem alguns estudos aí até falando um pouco mais de segmentos e setores. Aqui, por exemplo, saiu um estudo também essa semana falando do Heathrow, né? Que acho que é o aeroporto mais movimentado da Europa. E que eles estão mencionando, não tem como manter, né, fisicamente impossível ter um distanciamento em um aeroporto com o fluxo que tem o aeroporto. Então, muita coisa vai ter que ser repensado. Então, algumas companhias aéreas aqui também estão levantando a possibilidade de não vender os assentos, né, do meio. Então, a gente está falando aí, geralmente os aviões têm 2 fileiras, né, de 3 poltronas, onde eles não venderiam, por exemplo, as poltronas do meio. Essa é uma. Mas a gente entra para restaurantes, que a capacidade vai ser reduzida aí pelo menos pela metade, a questão hoteleira. Então, tem muitos fatores que, de novo, eu trago, e acho que a gente vai gravar um episódio aí sobre isso também, falando mais para o empreendedor, né, para o gestor, como tomar as decisões para reabrir o seu negócio. Eu acho que a retomada da economia é se reinventar. Tá? Acho que essa é a palavra. Se eu pudesse usar uma agora para colocar, é reinvenção. E isso eu estou falando para o empreendedor, para o gestor e também para os governos, né, que de alguma forma vão ter que se reinventar. Vai ter tudo isso e eu acho que parte do processo da reinvenção é justamente conduzir experimentos claros. Acho que está faltando na conversa, no debate da mídia a respeito do que é o sucesso da reabertura. E acho que o estabelecimento de metas, né? A gente queremos elevar a economia a 70% do nível antes do fechamento, algo desse tipo. E tendo essa meta em mente, poder gerenciar o processo, porque se você está com essa meta em mente aí, ela não é realista, porque ela gera muitas infecções, ou porque reabrindo as pessoas, na verdade, não comparecem, né, nesse valor, ou seja, a demanda foi modificada, você pode mais rapidamente partir para um outro experimento de incentivo, de ajudar as pessoas e os negócios a se manterem vivos e tudo mais. E acho que se você for pensar nessa ótica, com múltiplos experimentos feitos em localidades diferentes, isso leva a uma forma de gestão do Estado de forma diferente. Tem muito mais dado disponível, porque várias cidades aí têm resultado para passar. Tivemos sucesso, os motivos do nosso sucesso foi fazer dessa forma. Enquanto outros podem reportar, olha, tivemos algum sucesso, o que a gente fez foi isso e estamos com dificuldade porque o número de infecções subiu. Uma forma muito mais inteligente de gestionar a crise do que simplesmente tentar reabrir ou forçar ou até esperar que a economia volte ao padrão anterior,
que de repente não é o caso. Não, sem dúvidas. Eu acho que não é uma decisão realmente binária, fica fechado ou reabre a qualquer custo. Acho que as duas opções elas estão equivocadas. Mas falando agora, até me veio uma história bem interessante, porque tu mencionou um possível segundo problema, né, que a gente fala, né, da economia estar em recessão, possivelmente em depressão, então que a gente vai ter um problema aí grande de demanda. Claro, tem uma tendência aí de que muitas empresas realmente não consigam voltar dessa crise, então vai diminuir um pouco a oferta, mas vai diminuir também muito a demanda, e é isso que estão pesquisando em relação a isso. E aí, como tu mencionou, em Austin mesmo, a economia reabrindo, tu, André, ainda não se sente confortável e seguro de estar, por exemplo, saindo, né, para viver a tua vida normal. E tem uma história sobre o elevador, até posso contá-la em mais detalhes, mas eu lembro quando criaram o elevador, né, a primeira vez quando lançaram ele, que tinham os maquinistas, né? Eu não sei se esse é o nome, mas é a pessoa que ficava ali, né, para fazer o elevador funcionar. Mas porque as pessoas, elas não se sentiam confortáveis, né? Elas tinham medo, né, de usar aquele aparelho estranho. Então, tendo uma pessoa ali, por exemplo, deixava aquelas pessoas um pouco mais tranquilas e seguras, por exemplo, fazendo aquela, né, uma jornada, ou praticamente uma viagem. Mas eu acho que vai ter um trabalho muito grande de trabalhar essa nova demanda. Por exemplo, aí eu falo muito de restaurantes, mas são lugares que tu frequenta, que tu tem uma possibilidade, acho que um número um pouco maior ou grande de contágio, né? De educar essas pessoas e realmente fazer todo um trabalho para deixá-las tranquilas de que elas estão em um ambiente seguro. Porque, de novo, não adianta só reabrir, porque muita gente ainda vai estar com medo, né, de voltar ao que era a normalidade. Esse exemplo que tu citou eu achei fantástico porque ele nos leva à familiaridade, que é uma das coisas tão importantes dentro do design e dentro da adoção de produtos ou de estratégias, né? Me lembrou inclusive de uma história na minha cidade, que fizeram música a respeito da escada rolante, que as pessoas não se sentiam confortáveis em utilizar a escada rolante. Eu acho que não chegou a ter o caso de ter uma pessoa para comandar a escada rolante, mas existe isso, né? Quando os carros foram adotados também, foi um grande problema para as pessoas, porque as pessoas não sabiam dirigir, não tinham regras estabelecidas. Então foi convencionado, né? Foi arbitrado de que as regras para dirigir são essas. E isso aí virou, enfim, hoje que a gente tem aí o esquema do trânsito, o Código Nacional de Trânsito, os CNHs e tudo mais. Então, é uma convenção e familiaridade e grau de conforto. E de repente, a gente, por saber que tem um risco de contágio, a gente está atuando com mais cautela. Tem outras pessoas, na verdade, que acaba sendo um problema em muitos locais do país e ao redor do mundo, que as pessoas não têm esse senso de cautela e começam a operar baseado no contrário, que justamente que não existe nada, que não existe um problema e que, de fato, não tem problema nenhum eu ter alguns comportamentos que a gente entende que sejam comportamentos negativos em relação à transmissão dessa doença. Então, é bem interessante isso que está, digamos assim, relacionado à mentalidade e aquilo que você aceita como verdade ou como não sendo verdade. Exato. E até um ponto, eu acabei não mencionando, mas tem um dilema bem grande em relação, por exemplo, ao uso de máscaras, que eu acredito que vai acabar sendo adotado aí para qualquer reabertura de economia, mas porque tem estudos que realmente não conseguem comprovar a eficácia, né, do uso, mas um ponto que alguns jornalistas trouxeram aqui em Londres é que a máscara, ela acaba trazendo um individualismo, né, que a pessoa ela está usando para se proteger e não para proteger os outros. Então, a minha mensagem, na verdade, aqui é pensar no senso de grupo, né, que é o que muita gente tem visto aí durante essa quarentena, das pessoas serem mais empáticas, né, com seus vizinhos, com os próximos, e mesmo estando longe, acabando se tornando mais próximos. Mas eu acho que o que a gente tem que fazer agora como retomada e uso de máscaras ou, né, prevenções é realmente para prevenir uma segunda, né, grande uma contaminação. Então, assim,
não é ser individualista e me proteger, mas sim, se proteger aos outros, porque acho que 60%, pelo que eu vi, pelo menos, né, das pessoas contaminadas não tem nenhum sintoma. Então, tu não tem como saber. Tu pode estar na rua, normal, espirrando, né, respirando simplesmente, achando que você está bem, mas na verdade você está contaminando outras pessoas. Então, a máscara eu acho que é para isso, mas é mais o sentimento, né, e a sensibilização de que depende de nós, e a gente precisa fazer aí a nossa parte. Então, aproveitando para fazer uma recapitulação daquilo que a gente colocou dentro do episódio, uma grande decisão com grandes implicações para todo mundo e uma decisão sem garantias nenhuma. E que você utiliza isso e vê isso como um experimento. Passos para conduzir esse experimento numa decisão de gestão tão séria. Você estabelece um plano, você estabelece metas e você estabelece indicadores. Exemplificando, no caso, plano, né? Quando abrir, então, quebrando a decisão do quando abrir. Quando algumas cidades adotaram como critério 14 dias com o número de infecções em queda. É um bom indicativo, porque significa que está caindo, na verdade, a infecção em vez de aumentar. Ela está bem comportada. Tá? Outras cidades adotaram outros critérios, né? A decisão do o que abrir. O que é de fato relevante reabrir e que foi penalizado e que existe uma grande demanda ainda que está sendo suprimida por não estar sendo reaberta. Então aí de fato é um balanço entre demanda da população, de necessidade, e, ao mesmo tempo, a possibilidade de reabrir para gerar receita e impactar positivamente os negócios, evitar demissões e tudo mais. Como abrir? Aí eu acho que tem um papel fundamental do governante de delimitar limites. Então, por exemplo, dentistas aqui no Texas vão poder operar a partir de 1º de maio, então, ou seja, a semana que vem estão reabrindo, porém eles têm um limite a respeito de número de pacientes que eles podem ver diariamente. Outro exemplo é o caso do shopping center, né? Eu estava sugerindo que lá em Blumenau, de repente, o erro foi não ter controle a respeito do número de lojas abertas simultaneamente ou do número de pessoas que estava dentro do shopping center circulando. Como nos levou a falar aí do exemplo do supermercado, né? Que aqui em Austin, há mais ou menos um mês atrás, eles implementaram isso e a gente teve que esperar na rua, né? Distanciado e tudo mais. Em alguns locais teve 2 horas de espera. Então, o governante tem um papel fundamental em gerir o como. E aí acaba entrando então a parte de metas e indicadores, né? Qual é a meta, qual é o objetivo ao se reabrir? É restabelecer uma recirculação da economia? Quais são os valores? O que o governante vai usar para medir isso? E, segundo local, os indicadores. E que isso, eu acho que o terceiro passo disso é dar visibilidade desse processo todo para a população, de forma a enriquecer o debate através da mídia, para que seja alguma coisa do tipo, olha, a gente reabriu em 1º de maio, em 15 de maio o número de infecções estava controlado, e o número de infecções seguia caindo com o passo igual ao anterior. De repente, aí é uma possibilidade para reaumentar a abertura, ou se de repente os resultados não são esses, a decisão pode ser a gente vai começar a limitar novamente restaurantes, cinemas e assim por diante. Então, só para exemplificar aí quais são as ideias que a gente estava tentando pôr dentro desse episódio. Excelente, André. Tá entregue o recado, que excelentes anotações aí em relação a tudo que a gente conversou e quais são os próximos passos aí para serem dados. Mas, de novo, fica a reflexão, né, de como, quando, né, e onde. E, de novo, não depende só do governo. Acho que nós, né, aqui, como empreendedores, gestores, nós temos papel fundamental também para aplicar, né, todo esse estudo aí científico também, em termos de distanciamento, né, o controle de número de pessoas, para fazer que a gente realmente não tenha, né, uma segunda onda aí, e ainda mais forte, de contaminações. Então, para mim tá dado o recado, né? E quem tiver maiores dúvidas, quiser falar um pouco mais sobre isso também, é octanage.com/pergunte. Maravilha, Vinícius. Obrigado por ter estado aqui com a gente hoje. Obrigado para os nossos ouvintes. Time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.